uma série de mensagens com a temática Filipenses. Vai ser uma jornada poderosa, já está sendo, né? Está sendo muito lindo tudo aquilo que nós estamos experienciando nesses dias. A temática nossa do ano como igreja gira em torno de contentamento, que é a palavra que Deus deu para nós esse ano, e tudo aquilo que está em torno de contentamento. Eu particularmente na leitura aos Filipenses, eu tenho me maravilhado a cada capítulo que eu leio, de novo eu sou ministrado. Tem sido um tempo muito poderoso, e hoje nós vamos continuar. Hoje é a parte 2, pelo menos no domingo, porque quarta-feira eu preguei sobre contentamento, e é muito difícil você falar de contentamento e não esbarrar em Filipenses, mas hoje é o segundo episódio de domingo da nossa série. Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, capítulo 4, verso 11. Os meninos aí que estão envolvidos na competição, por favor, se assentem o mais rápido possível e em silêncio, tá bom? Se movimentem apenas para sentar no local de vocês. Filipenses capítulo 4, verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, diga comigo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu quero dar uma ênfase na parte B do verso, principalmente na palavra aprendi. Eu aprendi. O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui: eu não nasci naturalmente uma pessoa contente. Eu aprendi, eu exercitei, eu cresci nessa realidade. O natural da nossa natureza adâmica, do seu velho homem, você tem um espírito recriado que habita em um corpo que está sendo santificado todos os dias. Você constantemente vive o embate, o conflito entre a sua nova natureza em Cristo Jesus e as coisas da velha natureza, que em alguma medida persiste no seu corpo. E entre isso está a sua alma, que por vezes é conquistada pelo Espírito e outras vezes, espero que na sua caminhada com Cristo cada vez menos, retrocede as coisas da carne. Então, na nossa natureza adâmica, o nosso corpo, por si só, físico, ele não produz contentamento. Esse é um fruto da nossa natureza espiritual em Cristo Jesus. Nós estamos autorizados, apoderados a viver essa realidade. Partindo do ponto de que, ao nascermos de novo, o Espírito Santo fez morada no nosso espírito, no nosso coração, e o Espírito Santo mudou para dentro de nós com a sua natureza, com quem ele é. E uma das coisas sobre o Espírito de Deus é que ele é alegria. Então nós, nascendo de novo, estamos autorizados a viver uma vida alegre, satisfeita e contente. Mas nós precisamos exercitar essa prática. Porque passamos uma vida antes de Cristo, ou antes da revelação dessas coisas, deixando que a nossa natureza adâmica, que a nossa velha mentalidade nos governasse, e o natural é o descontentamento. Então o apóstolo Paulo diz: eu aprendi. E é isso que nós estamos fazendo nessa série de mensagem. Aprendendo com a palavra de Deus a liberar essa natureza do Espírito. Nós estamos aprendendo a andar contente. Eu aprendi. Aprender fala de exercitar. Aprender fala de intencionalidade. Se ao acordar pela manhã, eu acordar no automático, aqueles que não estão vivendo uma natureza de contentamento ainda, qual que vai ser o seu automático? O descontentamento, a murmuração, a reclamação. Então o que você precisa fazer é acordar pela manhã e ativar o seu eu espiritual. É acordar pela manhã e intencionalmente despertar a sua condição, a sua natureza espiritual.
é acordar e antes de pegar no celular qualquer coisa, erguer as suas mãos e render graças ao Senhor. É acordar e ainda deitado na cama, quem sabe, orar 1 minuto no Espírito. É acordar, dobrar os seus joelhos e começar com ações de graças. Deus, obrigado por esse dia que o Senhor fez para mim. Não pegando o celular de cara, porque senão você vai entrar na natureza do descontentamento. Então Paulo diz isso para nós, eu aprendi. Agora Filipenses 4,15. Eu quero falar de 2 frutos hoje, nós estamos em um dia de supersídio, então eu preciso falar das 2 realidades. A série de mensagens, Filipenses, contentamento, mas também ensinar sobre supersídio. Quem está animado por supersídio aí? Glória a Deus. Quem trouxe uma semente aí, pega a sua semente. Eu sei que tem gente que trouxe um monte de sementes, então pega apenas uma sacola. Pelo menos uma, levanta aí, deixa eu ver. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, deixa eu ver. Meu Deus, olha. Pera aí, deixa todo mundo levantar. Vai, levanta, levanta, levanta. Olha que coisa linda, gente. Olha a sua volta. Quantas pessoas vão semear hoje? Glória a Deus. Então nós vamos também falar sobre generosidade. E o quanto generosidade tem a ver com contentamento. Diga comigo, tudo. Generosidade é um fruto de pessoas contentes. Pessoas contentes em quê? Tem que fazer essa observação. Contentes em Cristo. Pessoas contentes, satisfeitas, supridas em Cristo Jesus, serão as pessoas mais generosas que você irá conhecer. Pelo menos pessoas que Deus, junto com você, aprova a condição do coração dela e a generosidade dela. Porque há muitos que fazem por outros motivos. Mas pessoas generosas, espiritualmente generosas, são pessoas que são contentes. Porque aqueles que são descontentes não podem ser generosos. Porque a alegria deles, o contentamento deles, está nas coisas que eles possuem. Então, cada vez que eles entregam algo, um pedaço deles está indo junto. E sem falar do fato de que mesmo que você não entregue, a vida faz com que algumas coisas se percam, sim ou não? Fiquem para trás. Então as pessoas descontentes ou que não estão contentes em Cristo e que só sabem ser contentes em coisas, não conseguem dar e também não conseguem lidar com as frustrações da vida. Toda vez que a vida tira algo, e eu estou falando de coisas, a vida às vezes nos tira algumas coisas que não são tão simples, como objetos, bens, pessoas, oportunidades. E quando essas coisas acontecem, não só as grandes coisas, mas as coisas pequenas, porque tem gente que se apega a coisas pequenas. Quando isso quebra, às vezes no começo do seu dia, de repente seu celular cai no chão. E aí se o celular cai no chão e arranha ou quebra, e não acaba só aquele momento da sua vida, não, acaba o seu dia. Alguns aqui acabam um mês, demoram 15 dias para superar. É um pneu que fura. É uma oportunidade que você estava gerando de emprego. É uma oportunidade na faculdade que você estava gerando e de repente não aconteceu do jeito que você esperava. É normal, preste atenção, em alguma medida, quando coisas importantes são tiradas de nós sentimos uma dor momentânea. O luto faz parte da natureza humana, nós respondemos a isso. O problema é o luto desmedido. É quando nós tratamos a perca de um celular como um acidente de um filho. É como nós tratamos uma perca de uma oportunidade de trabalho como um decreto de que eu nunca mais vou dar certo. É normal você sentir, é normal você ter que parar, crentes têm que parar para orar e dizer, eu não vou deixar isso me dominar. É normal você sentir. Não é normal você deixar aquilo que sente dominar você. Porque nós não andamos refém dos nossos sentimentos e nossas emoções. Nem tudo aquilo que nós pensamos, ou que vem a nós por causa de uma circunstância, pensamento, ideia, nós podemos abraçar. Crentes estão sob o controle das suas emoções, assim deveria ser. É o homem espiritual governando a alma. Então, crentes quando batem o dedinho na quina da porta, eles sentem dor. Eles vão gritar, ai! Espero que não um palavrão. Ok?
Porque cada um dá o que tem, irmão. Se saiu um palavrão, porque isso ainda estava aí dentro. Mas um ai, um grito, é normal. Crentes não são pessoas imunes à dor. Caiu o celular, nossa, dói. Não cai o celular e você, que avivamento. Não, isso é coisa de maluco. Em algum minuto, algum segundo você vai sentir. Mas o ímpio é dominado por essas coisas. Ou o imaturo contra contentamento, quanto ao contentamento, é dominado por essas coisas. Aqueles que são maduros na cultura do contentamento, eles param, em algum momento rompem com o luto, com o sentimento da perda, erguem as suas mãos e dizem: o Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Eu não vou deixar que a vida me leve mais do que ela já levou. Tem gente aqui que o pneu do carro fura, a vida levou o pneu de um carro. Mas ele entrega o mês inteiro. Entrega a oportunidade que tinha de prosperar naquele mês, porque entra num estado de tristeza, de descontentamento, de murmuração. Você não precisa deixar que o primeiro pino derrube o próximo. Quem gosta de brincar fazendo aqueles empilhamentos de dominó sabe do que eu estou dizendo. Você não precisa deixar que o primeiro pino derrube o próximo. Guarde isso, agora ficou claro para você entender, está bem desenhado. O primeiro pino caiu, coloque ali a mão e paralise. Você não pode impedir o primeiro pino de cair. Por vezes na vida você não pode impedir o primeiro pino de cair. Às vezes é simplesmente a vida, às vezes alguém vem. Quantos tem pessoas assim, que parece que acordam de manhã, levantadas por Deus para exercitar sua paciência e seu contentamento? Quem conhece gente assim? Se você tem filho em casa, às vezes o seu filho ocupa essa posição. Sim ou não, gente? Tá tudo bem, mas ele acordou com uma missão dada por Deus naquele dia, de testar o seu contentamento. Às vezes vem alguém, um amigo, nem sempre é um inimigo, é um filho, a esposa, a condição da vida, mas às vezes vem o inimigo, vem o diabo, ou vem alguém que não necessariamente está sendo usado pelo diabo, tendo o diabo dentro de si, mas é imaturo, é ignorante, aí vem e chuta o seu pino. Você pode entrar em desespero e deixar que derrube todos os outros pinos, ou você pode dizer: apenas um pino e o resto vai ficar no lugar, porque eu governo a minha vida, eu governo a minha casa, eu governo as minhas emoções. Então, a generosidade, ela é um fruto de gente contente, porque gente contente em Cristo, não em coisas, gente contente em Cristo, quando algo lhe é tirado, ou quando ele voluntariamente, generosamente entrega algo, ele celebra. Porque um pedaço dele não está indo. Está indo uma mensagem de amor, uma semente, uma mensagem ao Senhor, uma expressão de amor ao outro, mas ele e as coisas não são um só. Nós só estamos autorizados a ser um com duas pessoas, os que são casados, com Cristo e com a sua esposa, e com seu esposo. Você não está autorizado a ser um com coisas, ser um também com seus irmãos em Cristo, uma medida, você está me entendendo? Você não está autorizado a ser um com objetos, a ser um com oportunidades, a ser um com coisas. Você precisa aprender a ser suprido em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 15. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode, preste atenção nisso aqui, não que eu esteja procurando ofertas, mas ele está procurando uma coisa, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente, mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são, as ofertas, uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável ao Senhor. Olha o que Paulo diz: eu não estou atrás de oferta.
mas de acreditar, de depositar algo na conta de vocês. Na conta deles com Paulo? Não. Paulo está falando de uma conta espiritual. Quando vocês ofertam ao Senhor, aos irmãos, quando vocês compartilham os seus bens, vocês estão dando isso ao Senhor. E eu não vou tirar de vocês essa oportunidade. Infelizmente, muitos crentes ainda encaram ofertar, seja na igreja ou em pessoas, como um peso. Paulo aponta isso como um privilégio, como uma oportunidade de enriquecimento espiritual. Sim, que em alguma medida na vida nós vamos plantar aqui, vamos colher aqui também, mas tudo isso é muito pouco perto de estarmos nos preparando para uma ressurreição superior, para uma eternidade suprida em Cristo Jesus, fruto de alguém que foi um servo bom e fiel nessa vida e não foi refém das coisas, mas usou as coisas para a pregação do Evangelho, para o avanço do reino de Deus. Não foi uma nem duas vezes que eu fui constrangido ao receber ofertas de pessoas que, como os filipenses, tinham pouco. Algumas vezes pessoas que tinham poucas condições, que estavam em condições inferiores à minha naquele momento, vinham ofertar e eu rapidamente pensava, e ainda penso e luto contra isso, porque isso é fruto de um pensamento errado. Não posso aceitar. Como eu vou aceitar? E aí você vira para o irmão e diz, não precisa, está tudo bem, Deus já viu teu coração. Espiritualmente, essa não é a postura que nós devemos ter, segundo o apóstolo Paulo. Por que eu sei disso? Porque a igreja de Filipenses, o próprio apóstolo Paulo vai falar em Coríntios que era uma igreja com pouca condição financeira. Uma igreja pobre. E que num primeiro momento, houve dos apóstolos uma resistência em receber a oferta dos filipenses. Por que houve a gente sabe que houve uma resistência? Porque o texto diz que eles insistiram muito para poder contribuir. Que aula para nós. Eles tinham pouco, os apóstolos como eu viraram e falaram assim, não precisa, deixa que outro dá. Eles insistiram ao ponto de constranger os apóstolos, como quem diz assim, não me impeça de honrar ao Senhor. Não me impeça de participar do que Deus está fazendo. Não me chame de pobre e miserável quando Deus não me vê assim. Eu sou próspero, eu quero participar do que Deus está fazendo. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Quantos de nós procuramos uma desculpa para não dar? E a igreja de Filipenses nos deixa sem desculpa. O apóstolo Paulo aqui nos ensina, aqueles que quando forem receber alguma coisa tiverem dificuldade de receber, receba com ações de graças, abençoe essa pessoa, porque você pode ser o canal de Deus, o ponto de virada para que essa pessoa viva aquilo que Deus tem para ela. Seja uma terra fértil, celebre a semente, absorva e abençoe. Deixe as pessoas se verem como elas se veem. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e se vê rica, mas Deus a vê pobre. Deixe aqueles que você talvez olhe e diga assim, não, ele tem tão pouco. Deixe que ele se veja como Deus vê ele. Se ele se vê como alguém próspero, pronto para abençoar, deixe que ele tenha esse momento de dignidade e viva a semeadura dele e seja abençoado. Quantos vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? O texto que eu disse, 2 Coríntios capítulo 8, verso 2 ao 4. Enquanto você abre, o finalzinho do texto que nós lemos agora, Paulo vai dizer assim, a oferta de vocês subiu como incenso agradável ao Senhor, como oferta de sacrifício, como louvor. A oferta não foi entregue no altar da igreja, num culto de domingo. Foi uma oferta ao apóstolo Paulo. Eles não estavam assim dizendo, Senhor, eu oferto isso ao Senhor, eu oferto ao apóstolo Paulo. A obra de Deus, ao que o Senhor está fazendo. E o apóstolo Paulo diz, o Senhor recebeu essa oferta. As pessoas que nós ofertamos, elas são apenas entregadores. Quando você vai enviar algo para a casa de alguém que está distante, e você não pode ir até lá, você envia um motoboy. Você pede um Uber para poder entregar. Você pede alguém para fazer isso para você. As nossas ofertas, elas são entregues a Deus a partir de pessoas. Quando nós abençoamos pessoas, quando nós favorecemos pessoas, quando nós
semeamos na vida de pessoas, essas pessoas são como motoboys. Quando você entregar uma oferta a alguém, veja aquela pessoa com a mochilinha nas costas. Ela vai sair dali ainda que naturalmente ela vá para sua casa e vai seguir a sua vida. Espiritualmente, naquele momento, você enviou uma entrega ao Senhor. E é o Senhor que recebe. E o texto diz que o Senhor recebe muito bem. As nossas ofertas, elas são recebidas por Deus como uma mensagem, como uma expressão de adoração, de louvor. Deus não precisa do nosso dinheiro. As pessoas que são o veículo de Deus vão usar o recurso. Esperamos elas com sabedoria para o reino de Deus, para a bênção de suas vidas. Deus não precisa do dinheiro. O que sobe até o terceiro céu não é a cédula. O que sobe é uma mensagem, é uma canção de louvor. O texto diz que Deus cheira. Se entrega valor monetário e chega para Deus louvor. Então as nossas ofertas, elas contêm uma mensagem. As pessoas que nós semeamos na vida delas, elas não estão apenas entregando ao Senhor a oferta quanto a valor. É muito mais do que isso, elas estão entregando uma mensagem. Mensagem essa que muitas vezes alinha o que nós falamos com a nossa boca, o que está no nosso coração, com a realidade. Quando nós enviamos uma mensagem, uma oferta para o Senhor, a gente está enviando uma mensagem. A gente está alinhando a nossa vida com o nosso discurso, com o nosso coração. Deus lê as nossas ofertas. Isso te assusta ou te alegra? Deus lê, Deus interpreta, Deus ouve as nossas ofertas. A sua oferta para Deus, ela quer dizer o quê? O que Deus vê, o que Deus ouve, o que Deus sente quando recebe uma oferta sua? Se é o seu melhor dado com o seu coração, em gratidão ao Senhor, certamente que Ele ouve louvor. Mas se você está dando a Deus o que sobra, se Deus é como o pedinte do sinal, que você fica ali vasculhando no carro para procurar a moeda, para dar, talvez pensando, se eu der muito, né, ele vai fazer alguma besteira, ou então pensando, não, eu não vou dar muito, eu vou dar o que sobra. Afinal de contas, eu trabalhei muito por isso. Não pode ser tão fácil assim. Eu não sei qual é a sua mentalidade para poder ficar ali no carro escolhendo a moeda. Dificilmente você vai dar a nota. E eu não estou aqui falando que isso é errado ou certo, não é discussão no momento. A questão é que muitos de nós fazemos o mesmo para Deus. Nós enfiamos a mão na nossa gaveta, nós enfiamos a mão na nossa conta bancária, nós enfiamos a mão no nosso bolso, procurando o que é de menor para que entreguemos ao Senhor. Será que nós pensamos que Deus não vai saber administrar? Qual é a nossa preocupação? Pensamos que vai nos faltar? Pois tudo isso aí está dentro da mensagem que você está enviando ao Senhor. Então talvez você tenha muito recurso. Muito. E aí você vai lá e, vou dar um exemplo aqui, você chega aqui na igreja, eu não vejo pessoas fazendo isso, acredito que essas que podem dar muito fazem no Pix, mas eu vou dar um exemplo aqui. Talvez você pode dar muito, você pode colocar R$1.000 no envelope. E vir levantando o seu envelope, como quem ora ao Senhor, mas no fundo querendo mostrar a quantidade de cédulas que você colocou. As pessoas na sua volta podem ficar surpreendidas e ficarem, uau, que pessoa generosa. Mas se esses R$1.000 é resto, para Deus é a mesma coisa de quem cata moeda. Deus conhece a realidade, o quanto abençoou cada um de vocês. Deus sabe quanto tem suprido cada um de vocês. Muitas vezes nós usamos a história da viúva de maneira errada. Nós protagonizamos a moeda. Ela deu as moedas da viuvinha. E aí protagonizamos a moeda com a ideia de que o valor não importa, entre aspas. Entre aspas, porque se formos falar de valor aqui, aquela mulher da viúva, o texto deixa muito claro, o protagonismo não é a quantidade que ela deu, é o quanto ela não reteve. É o fato dela ter dado tudo. Mas nós preferimos ficar com o protagonismo da moedinha, achando que isso nos legaliza para darmos a Deus as nossas moedas e o que sobra. Se essa mulher fosse o jovem rico, a história seria, ele vendeu tudo que tem,
Ele pegou tudo que tinha e colocou à disposição do reino de Deus. Deu tudo que tinha. Então, a história da viúva não está nos ensinando a dar a Deus moedas. Você pode dar moedas se é uma expressão sua de entrega fiel, é o seu melhor, corresponde ao que Deus tem te abençoado, amém. Mas nós precisamos parar de protagonizar a moeda e protagonizar o coração extravagantemente generoso da viúva. É aí que nós temos que olhar e dizer, eu quero viver essa realidade. Não que necessariamente você vai entregar tudo que você tem no altar da igreja, aqui na frente. Mas é entregar tudo à disposição do reino de Deus. O meu carro está para mim, para abençoar pessoas. As minhas finanças, o meu tempo, todos os meus recursos, a minha casa. Não é necessariamente vir ofertar uma casa. Você pode ofertar uma casa, que Deus te abençoe para isso. Que você viva esse nível de desprendimento. Mas você pode ofertar a sua casa morando nela, sendo hospitaleiro e colocando pessoas ali dentro, para serem abençoadas pelo reino de Deus. Agora sim, vamos ler. Só afirmando aquilo que eu havia dito sobre os filipenses. Nós estamos estudando sobre essa igreja em Filipos. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porque dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Suplicaram-nos, olha como Paulo coloca, nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Meu Deus, gente. É como se você chegasse para abençoar alguém com, vamos lá, um carro. Você vai dar um carro a alguém. Aí a pessoa fala assim, não precisa. Tá tudo bem. Aí você insiste. Aí a pessoa, não, cara, não, por favor, não faz isso. Alguns aqui já diriam, amém, Senhor, eu tentei. Tá tudo bem, bora para frente. E a pessoa te autoriza falando assim, não, Deus já te abençoou. Deus já recebeu a sua oferta. Certamente é o que Paulo e os apóstolos estavam dizendo. Não precisa. A gente vai ver Deus levantar de outro lugar. Deus já viu o coração de vocês. Não precisa. E eles insistiram, suplicaram e depois insistiram, até que os apóstolos não puderam fazer outra coisa senão dizer, ok, nos abençoa. Que coração desprendido, que coração contente e suprido no Senhor. Romanos capítulo 12, verso 13. Encontraram? Olha a instrução do apóstolo Paulo. Compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Aqui é um ponto de conexão no sermão, porque eu quero ministrar agora a segunda reação, ou o segundo fruto de alguém generoso. De alguém contente. Primeiro, generosidade. Segundo, hospitalidade. Você percebe que o apóstolo Paulo coloca as duas coisas no mesmo lugar? Sejam generosos, ofertem e sejam hospitaleiros. Hospitalidade é colocado por Deus nas Escrituras como um fruto esperado, mais do que esperado, essencial para um líder. A palavra de Deus coloca a hospitalidade como algo essencial para aquele que lidera e um fruto da maturidade. As pessoas mais hospitaleiras que você irá conhecer são as pessoas mais contentes que você irá conviver. Pessoas hospitaleiras são pessoas extremamente contentes, e pessoas contentes são hospitaleiras. Se você não é hospitaleiro, o que é hospitalidade? Tratar bem as pessoas, aonde? Na sua casa. Primariamente é isso. Você pode interpretar a hospitalidade na mesa,
se é alguém cordial, se é alguém agradável. Mas a hospitalidade, ela começa na sua casa. Não existe alguém que seja hospitaleiro na igreja, agradável na igreja, bacana com as pessoas da igreja, mas assim, irmão, fica aqui, para minha casa não pode passar não. Não. Quem é hospitaleiro, de fato, em casa, ele vai transbordar isso na sua vida, no dia a dia. Se você não é alguém hoje que se enxerga como alguém hospitaleiro, deixa eu te dizer uma coisa. Não estou dizendo que você seja alguém zero contentamento, mas você tem alguns passos para crescer no contentamento. Pessoas hospitaleiras são contentes. Por quê? Porque pessoas descontentes não conseguem ser hospitaleiras. Porque elas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas têm. São as pessoas, e é você, que eu já me vi nesse lugar várias vezes. Mulheres, prestem bem atenção nisso aqui. Geralmente vocês lideram e governam a casa de vocês. Quantas vezes vocês já repetiram, não dá para receber ninguém aqui porque tem um mofo na parede. Não dá para receber alguém aqui nessa casa, quando Deus me der uma casa melhor. Não dá para receber alguém aqui por causa disso, por causa daquilo. Porque está faltando isso, porque está faltando aquilo. Está te faltando contentamento. Porque eu conheço pessoas que têm muito menos do que você e eu, e são extremamente hospitaleiras. E você não chega na casa delas e estão tristes, elas estão felizes te recebendo. Não é que elas são cegas e não conseguem ver o mofo da parede. Não é que elas são cegas e não conseguem ver que o sofá está furado. É que elas entendem que há coisas mais altas. Elas entendem que excelência não é o que eu faço quando eu alcanço aquilo que eu disse que eu precisava alcançar para poder dar. Excelência é o que eu faço com o melhor que eu tenho. Excelência não é igual a ter coisas ou não ter coisas. Excelência é uma natureza. Quantas vezes eu já entrei em casas extremamente humildes, mas você viu o toque de excelência. Como eu falei quarta-feira aqui, a parede é de reboco. A parede está só no tijolo. Não é porque a pessoa não quer fazer, é porque ela não pôde. A parede está no tijolo, mas você olha as panelinhas, todas bonitinhas, areadas, colocadas no lugar. O cheiro da casa. O pano que está sobre a mesa pode em algum lugar ter uma mancha, mas ele está bem colocado. É uma natureza. Fruto de gente contente. Contentamento não é sinônimo de relaxamento, de ser alguém relaxado. Tem gente que não pode receber os outros, não é nem porque Deus não tem dado, porque ele é relaxado, não cuida do que tem. E fica dando desculpa que é porque eu não tenho mais isso e aquilo. Mas é natureza errada. Contentamento não é sinônimo de relaxamento. Não pense você que ser contente com a sua casa, ao ponto até de receber pessoas lá dentro, orar por pessoas lá dentro, tomar café com gente lá dentro, a sua garrafa térmica que você tem 20 anos ela, que você coou lá no seu coadorzinho, não tem aquela super máquina de café para receber os outros, mas tem um coração contente e alegre, que é o que as pessoas estão procurando hoje, gente. É o que surpreende. É o que marca a vida de alguém, que transforma. Você pode entrar numa casa que quando você entra nela, a pessoa te oferece uma prateleira cheia de tipos de café. E ainda assim você sai dali pesado, inquieto pela cultura de murmuração, pela falta de celebração, falta de ambiente cheio do Espírito Santo, e entrar numa casa que o único café que tem é o café, não vou falar o nome que eu posso banalizar o café que alguém gosta. É o café YX lá, no coadorzinho simples, mas que você toma um café, tu nem gosta muito de café, tu pede mais um, só para poder ganhar mais tempo para ficar naquela mesa. Por causa do ambiente que essa pessoa cheia de contentamento produz, criando um ambiente de céu na terra, hospitalidade, irmão. Um portal do reino de Deus na terra. Então vamos lá, hospitalidade não é sinônimo de relaxamento. Não pense, contentamento não é sinônimo de relaxamento. Não tema
ser contente com a sua casa, que isso quer dizer que você não tem ambições. Ambição não é algo demonizado. A gente tem que desejar crescer, avançar, mas a partir de um lugar de ações de graças e de contentamento. É isso que eu estou ensinando para vocês. Felizes são as pessoas que conseguem viver nesse lugar de tensão, contentamento e ambição. Eu estou aqui, ó. Esse é o lugar saudável, meu irmão. Eu tenho o desejo de ter a toalha dos sonhos, mas esse desejo não me domina ao ponto de eu não receber as pessoas com a toalha que eu tenho. Quantos estão entendendo? Então as pessoas contentes, elas sim de fato são as mais excelentes. Tem gente que você está chamando de excelente, que Deus chama de mesquinho e relaxado. Por quê? Porque Deus sabe que essa pessoa não está entregando o melhor que ela tem. É melhor do que todo mundo dessa igreja aqui, porque vive uma vida com muito recurso. Mas Deus sabe que é o resto. Deus sabe que ainda não é excelência, porque não é o melhor com o que tem. Mas a Mariazinha, o Joãozinho, esse está vivendo a natureza da excelência. Está fazendo o melhor com aquilo que tem. E aquele que faz o melhor com aquilo que tem é regado, e porque é regado, cresce. Se coisas não crescerem, eu garanto uma coisa, isso eu posso assinar embaixo. Você vai crescer por dentro. Você vai crescer espiritualmente. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Líderes, nós líderes não temos o direito de não sermos hospitaleiros. Se você se vê como líder, você já perdeu esse direito. Tito, capítulo 1, verso 8. O bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e disciplinado. Aos líderes aqui, me choca ver consagração na mesma linha de hospitalidade. Se você tem uma vida de consagração, muito jejum, muita oração, ora muito, lê muita Bíblia, tem muita revelação, mas não tem hospitalidade, o seu sacerdócio se parece com o sacerdócio da velha aliança, não com o sacerdócio de Cristo. Porque o sacerdócio em Cristo Jesus, ele é convidativo. Cristo foi chamado de festeiro. Cristo recebia as pessoas, virava para os seus discípulos: espera aí que em casa a gente conversa. Tinha um momento secreto? Tinha. Vou subir para o monte, que se eu for para casa, a casa está cheia, então vou orar no monte. Vou achar um vale para me orar. Calma, discípulos, daqui a pouco eu respondo em casa, casa cheia. Era tão hospitaleiro, tão à vontade, a natureza dele era tanto ter a casa cheia, que ele não tinha problema de virar para os outros e falar: hoje eu vou comer na tua. Como Zaqueu, desce daí que hoje eu vou comer na tua casa. Gosta de estar na casa dos outros, gosta de receber gente. Fruto de maturidade espiritual. O que isso tem a ver com o sacerdócio de Cristo da velha aliança? É que o sacerdote da velha aliança, ele podia ser consagrado e distante. Eles achavam que quanto mais espiritual eles fossem, mais entronizado e distante das pessoas eles tinham que ser, para não se contaminar. Mas nós não. Quanto mais consagrados somos, mais pessoas nos tocam e mais nós queremos estar com as pessoas. Então, se você é muito espiritual, muito consagrado, mas não tem hospitalidade, você precisa derramar sua consagração em prática. Não tem ponto aqui, gente. É tudo na mesma linha, dando a nós o mesmo grau de importância. Seja justo, seja consagrado, seja disciplinado, mas seja hospitaleiro. Vocês não fazem ideia a dificuldade que é conseguirmos casas para abrir mesa. Por quê? E é sempre a mesma coisa que a gente ouve. Pastor, está faltando isso, está faltando aquilo. Meu irmão, onde a gente está colocando as coisas? E olha, não é casa que eu estou acostumado aí, não. Eu vou em casa que não tem nem banheiro. Trabalho missionário que nós fazemos, casa que o banheiro é um buraco no chão. Daqui a pouco eu vou para Moçambique em março. Você chega em Moçambique, você entra em casa que o banheiro é do lado de fora num buraco. Você tem que ver a alegria que o moçambicano recebe a gente. Meu Deus do céu. É constrangedor. O franguinho que te serve, o missionário, nosso missionário já avisa antes. Tudo que te oferecer, coma. Porque se você não aceitar, eles vão ficar extremamente ofendidos.
E olha o que eu vou te dizer. Eles não vão comer até que você acabe de comer, para ter certeza que você se satisfez. Porque na dúvida, come você e eles ficam sem. E o frango que você vai comer, eles não comeram nos últimos meses. Eles guardam a galinhazinha para fazer no dia que alguém vem na casa deles. Você vai comer o frango, irmão. Parece galinha de codorna. A perninha do frango é desse tamanho. Porque o frango não tem nutriente. Tudo miudinho. Desse tamanhozinho. Eu ficava me perguntando, foi passarinho que eles mataram ali atrás? Desse tamanhozinho. E é frango. Enche o seu prato de frango. Enche o seu prato de frango e fica ali te olhando para ver a sua reação. Quando você mete na boca e dá um sorrisão, o que ele está dizendo? Minha oferta foi aceita. Me foi atribuído dignidade. É isso que você recebe quando você oferta em alguém. Esse lugar que você ocupa dignifica você como ser humano. Te sequestra do orgulho, da arrogância de si mesmo. Então, essas desculpas que nós ficamos dando, eu já dei várias vezes. Não quero condenar você não, já dei. Mas esse é um ano para crescermos nessas coisas. Ah, não, tem que arrumar isso. Eu não tenho mesa, tem sofá? Ah, só tem um, tá furado. Tem problema não, tira o gato lá de dentro, já tá bom. Porque também, pastor, também já fui em casa que o gato estava arranhando minha bunda. Também não preciso deixar o gato. Não preciso deixar o gato. Senão infarta o pastor do coração. Você está sentado ali do nada, você toma uma unhada na bunda. O que é isso? Né? Tem buraco? Bota um paninho. Avisa, ó, tem um buraco aí. Tem um buraco aí, senta aqui. Pastor, ô irmão, senta aqui. Irmão, vamos tomar um café? Eu só tenho 2 xícaras, e daí? Eu só tenho um copo de... Eu já vi que esse é unânime, né? Que isso, gente? Vai. Só tem um copo de requeijão. Só tem um copo de molho de macarrão. Ó, feliz foi o tempo que tinha isso, que as empresas estão tirando até isso de nós, hein? Quem tem o copo agora, o de vidro, você já está no nível de prosperidade acima. Antigamente, tudo era isso, agora não é mais não. Você já tem que entender que você tem prataria de luxo na sua casa, cristal. Tá raro? Então, é isso, eu dou, Wesley, tá aqui, pastorzão, tá aqui a minha casa. É simples, tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas não falta um coração disposto a servir Jesus. Pastorzão, não vai faltar amor por essas pessoas lá. Qual casa é mais próspera? Qual casa é mais próspera? A casa que tem tudo no lugar, condicionado, lindo, televisão de plasma, tudo é eletrônico, você chega, a Alexa te dá bom dia. Mas essa casa tem anos, meses que não vivencia alguém sentado na mesa em lágrimas, entregando a vida para Jesus e recebendo uma oração. Ou a casa da Dona Maria, parede de reboco, parede só o tijolo, a lajota, mas toda semana tem alguém pedindo oração para ela. Toda semana tem uma mesa na casa dela. Qual casa que é próspera? Na medida dessa era, na medida desse tempo, pode até ser a casa high-tech aí. Mas, na perspectiva de Deus, não é. E eu quero te assustar com uma coisa. Essa vida é uma fração muito pequena da eternidade, irmão. Tão pequena que não há como mensurar no meu dedo para você. Quão pequena é essa vida. E eu quero te perguntar, o que você está fazendo com essa vida para viver a vida que você vai viver para sempre? Solta, irmão. Solta, que essa vida é nada diante da eternidade. Solta. Se satisfaz em Cristo. Deixa Deus usar tudo que Ele tem te dado para o avanço do reino de Deus. Então é fruto de alguém maduro. É o fruto de um líder. Atos dos Apóstolos. Não, desculpa. Hebreus capítulo 13, verso 2. Não, pode abrir Atos 16, verso 15. Atos 16, verso 15. Paulo está em Filipos. Depois de ser batizada, ela
e os de sua casa, nos rogou, dizendo: se me julgais fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Deu um branco aqui o nome da mulher, olha aí no seu texto lá em cima. Ela trabalhava com pano, empresária. Lídia, isso mesmo. Lídia, empresária que trabalhava com tingimento de pano. Lídia, ela implora, ela insiste com o apóstolo Paulo: fica na minha casa, fica na minha casa. Lídia era alguém financeiramente próspero. Isso não contradiz o que eu estou pregando. Pelo contrário, nos ensina que é possível também ter e continuar sendo hospitaleiro e generoso. Pessoas como Lídia estão em falta hoje em dia. Quanto mais as pessoas prosperam financeiramente nesse tempo, menos tempo para os outros elas têm. Isso inclui para Deus. Porque você não tem tempo para a gente, você não tem tempo para Deus não, viu? Seu Deus não está num pedaço de pau, não. Seu Deus não está num pedaço de gesso, não. Teu Deus está em pessoas. Se você não consegue amar Deus na vida de quem você vê, de quem você se relaciona todos os dias, você também não consegue amar um Deus espiritual. Não minta para você mesmo. Quanto mais tem, menos hospitaleiras e disponíveis são. Ganhou o primeiro milhão, agora vamos para o segundo. Ganhou o terceiro, vamos para o quarto. Isso está te roubando de uma eternidade abundante em Cristo Jesus. Isso está te roubando nessa vida. Talvez o que você precisava é a sua casa cheia e o seu filho crescendo com outras crianças cheias do Espírito Santo. Talvez o que você precisava não era o próximo carro, era a mesa lá na sua casa e o seu filho sendo ministrado e crescendo com outras crianças da igreja. Isso sim seria poderoso para você. Pense sobre isso. Eu não estou aqui idolatrando ou colocando a mesa num lugar como se fosse o único meio de você receber pessoas na sua casa. Não, você pode receber organicamente também, não tem problema. Mas nós precisamos de pessoas como Lídia, que foi ali que nasceu a igreja. Irmãos, nasceu uma igreja dessa atitude de Lídia: vem para minha casa. E quantas igrejas nasceram nas mesas da nossa igreja? Aqui nós chamamos as mesas de pequenas congregações. Cada mesa é um fragmento da igreja, é uma congregação da nossa igreja. Nasceram porque alguém, não porque tinha o melhor sofá, mas porque tinha algo em Cristo para oferecer, abriu a sua casa. Hebreus capítulo 3, verso 2. Hebreus 3, 13, 2 é muito lindo e muito poderoso. Diz que alguns, recebendo pessoas, receberam ou receberão visita dos anjos. Porque talvez alguém pensou aqui: o apóstolo Paulo, pastor, quem não quer receber? Não, tem gente que é assim, eu sei. Mas esse texto nos leva a outro nível. Quem recebeu o apóstolo Paulo, recebeu o apóstolo Paulo. Mas aquele que recebeu o menor, pode estar recebendo os anjos dentro de casa. Aqueles que recebem pessoas, é literal isso aqui, tá? É literal. Está falando literalmente que a igreja do primeiro século tinha experiências de anjos que visitavam a casa das pessoas em forma humana, e elas, cuidando das pessoas, porque eram hospitaleiras, acabavam recebendo os anjos. O que esse texto nos ensina? Qual é a revelação desse texto? É que aqueles que são bons mordomos de coisas simples e naturais serão colocados para administrar e para experienciar coisas sobrenaturais. Ninguém que recebeu sabia que era um anjo, estava fazendo só o que faz todo dia: eu sou hospitaleiro. Estava só amando como quem ama a Cristo. E numa dessa, viveu uma experiência sobrenatural. Então, cuidar bem da vida ordinária, ser espiritual na segunda, na terça, na quarta, ser espiritual com coisas aparentemente naturais, te gabarita, te convoca, te impulsiona para viver experiências sobrenaturais. Tem gente que quer administrar coisas sobrenaturais, mas não administra o que tem de coisas, o que tem de maneira espiritual.
Vamos ler o último texto. 2 Timóteo capítulo 1, verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Bom nome para você botar no seu filho, tá? Esse negócio de Mateus, Paulo, João tá batido. Lucas, João já tem agora. João está frequentando a igreja hoje, é a primeira vez. João já está cheio. Agora a safra desse ano é Onesíforo para lá. Como é que você chama no diminutivo? Onesifinho? Como é que fica? Não sei, não estou conseguindo botar no diminutivo. Senhor, conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Duas coisas aqui para a gente terminar. Primeiro, Paulo está ensinando para nós que Deus tem uma medida de graça. Deus tem uma medida de misericórdia para os hospitaleiros. Deus tem uma porção para quem recebe, para quem compartilha. E a segunda coisa, o coração de Onesíforo, que mostra que ele não estava recebendo pessoas fáceis de receber. Quando a gente pensa em Paulo, aí você pensou lá em Lígia, você pensou, também Paulo qualquer um recebe. Não. O Paulo daqueles dias tu não recebia, não. O Paulo daquele dia tu não recebia, não. Pelo menos a maioria aqui não recebia, não. Receber Paulo da tua casa não era receber o André Valadão, não, irmão. Não, nada contra o André. Nem eu. Não era como receber eu. Não era como receber o pregador que você gosta. Não era como receber a Helena Raquel. Fala outra pregadora boa aí. Camila Barros. Estou olhando para porque ali é fã. Camila Barros. Homens de Deus, mulheres de Deus, ok. Mas não era como receber os pregadores hoje, irmão. Receber o apóstolo Paulo era receber uma mira no meio da tua testa. Receber o apóstolo Paulo era pegar a mira que estava apontada para ele, apontar para a sua testa e a dos seus filhos. Porque receber o apóstolo Paulo era receber um criminoso. Receber o apóstolo Paulo é receber alguém que a qualquer momento o Império Romano pode bater ali e levar ele e todo mundo que estiver junto. Receber o apóstolo Paulo é estar disposto a sacrificar a sua vida e o seu conforto e a sua segurança pelo reino de Deus. E hoje a única coisa que a vida está te pedindo é abrir mão do seu conforto. Um dia na semana. É só isso que está te pedindo. Se for uma mesa ou horas do seu dia para receber alguém na sua casa. É só isso que está te pedindo. Você não está num contexto hoje que receber alguém para pregar o evangelho na sua casa vai te colocar exposto para ser morto nos próximos dias. Não. Você só vai ter que sacrificar um pouco do seu conforto. Mas isso que nós vemos como problema, a igreja do primeiro século via como oportunidade. Aí eu te pergunto, se nós somos ramos da mesma árvore, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a igreja atual? Que quanto mais tem, mais distante é uns dos outros. O que está acontecendo, gente? Precisamos de uma série de mensagens como essa? Precisamos ou não precisamos do poder de Deus para nos livrar do feitiço, do descontentamento e dos fermentos dessa era? Precisamos ou não precisamos, gente? Você começa a perceber, quando eu começo a falar para você de hospitalidade, de generosidade, como que contentamento impacta, como que tudo na nossa vida é impactado quando perdemos contentamento em Jesus. Nós começamos a ser crentes que não prestam para muita coisa. Talvez até preste para ir para o céu. Né? Porque isso aí é por graça de Deus, não por obras. Mas não presta para trazer o reino de Deus para a terra. Não presta para trabalhar para a próxima geração. O que nós vamos entregar, irmão? Quem aqui tem mais de 30 anos aqui, sabe do que eu estou falando. Nós crescemos em igrejas que era comum nós estar na casa um do outro. Quem aqui se converteu na igreja há 30 anos atrás, você tomava café na casa do líder, você tomava na casa dos outros. As pessoas não têm tempo, tem tempo. O que está acontecendo, gente? Eu sei que nesse tempo é difícil. As pessoas têm que ter 2 empregos hoje, eu sei. Eu reconheço isso. Tem pessoas que têm que ter 2 empregos para suprir. Tem pessoas que querem o segundo porque quer mais. Porque não consegue parar. É aquela historinha que a gente vai contando para nós mesmos, para nos enganar.
Quando eu tiver mais, eu quero que o dinheiro me financie. Mas a pergunta é, quanto dinheiro? Eu quero ter o dinheiro suficiente para poder viver para a obra de Deus. Quanto? Porque eu estou cansado de ver gente que ganhou. Não o suficiente para poder ficar sem trabalhar, mas o suficiente para trabalhar menos. Aí o que faz? Mete mais um negocinho. Mete mais um rolinho. Eu não estou demonizando não, só estou te fazendo pensar. Para uns até pode ser direção de Deus, mas para outros pode ser demoníaco. Você que vai ter que entender e discernir qual foi o voto que você fez com Deus e o que está no seu coração. E a natureza do o que você faz, por que você faz. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? As pessoas não têm tempo para os outros mais. Aí a modernidade, tá, ok, a gente vai precisar de mais graça, mas não é impossível, porque o nosso quadro é muito melhor do que a igreja do primeiro século, gente. Muito melhor. Ele estava à toa não, irmão, ele estava correndo, fazendo culto em cemitério, em buraco, para não ser morto, e estavam recebendo os outros em casa. O que está acontecendo com a gente? Nós precisamos do Espírito Santo para quebrar isso, gente. Nós vamos lutar esse ano, para exercitar, como diz o apóstolo Paulo, até que cresçamos nessas coisas. Desculpa, mas eu não vou ser a igreja grande que para ser grande perde um ambiente familiar. Não perdemos até aqui, não vamos perder. De tempo em tempo eu vou voltar para essa guerra. Mas nós vamos ser a igreja grande que no final do culto tem supersídio, está um ofertando na vida do outro. São as pequenas coisas que o Senhor nos deu anos atrás para estabelecer cultura e guardar a cultura. É possível ser uma igreja grande, hoje somos 1.200 pessoas e o supersídio continua acontecendo. A gente continua comendo na casa um do outro, as mesas estão aí. Agora você também, meu irmão, tem que tomar um passo e querer dar um passo mais profundo no rio. Sai da margem. Vai para um pequeno grupo. Vai para uma mesa. Tem atividade da igreja que não é culto? Vem. Não consegue ir numa mesa, mas às vezes vai ter mutirão de alguma coisa. Obreiro que fica reclamando que não tem. Eu não consigo entender o obreiro que não congrega, não tem como. Estava lá os obreiros ontem lá limpando casa. A vida adulta é isso, irmão. A gente congrega trabalhando, está brincando, está servindo. Deixa eu dizer uma coisa, adulto não tem tempo que tinha para parar para só jogar videogame, não. Quando dá, a gente faz também. Eu gosto de assistir um filme com um amigo, gosto de jogar o War. Quase desviar jogando War. Tem o seu lugar. Mas eu não posso esperar essas grandes oportunidades da vida. Eu tiro vida da vida que eu tenho. É limpando casa, você está brincando, está comendo pouco salame, está curtindo. Mas às vezes é uns caras que olham para o negócio e dizem assim, não, é só trabalhar. Rapaz, você não entendeu a maturidade ainda não? Você não entendeu a vida adulta ainda não? Você está esperando alguém também te chamar para jogar videogame, você com 30 anos de idade? Pega, mete a mochila nas costas e vai pintar a parede com a gente lá. Vai ter aqui a festa das crianças, vem ajudar. Vai ter culto de homens, vem brincar no culto de homens. Aí tem brincadeira, aí não quer. Vem brincar, vem jogar videogame com os homens, vem jogar uma bola. Tem o futebol na segunda-feira, tem um monte de coisa que acontece. Vai se envolver nos grupos de mulheres. Vai se permitir. E eu sei que lá no fundo está aí na sua cabeça, eu não tenho tempo. Por que não tem? Tem que administrar isso. Não é viver enfurnado dentro de igreja, que eu sou contra isso. Mas você tem que achar a medida das coisas. Vamos orar, se coloca de pé no seu lugar. Senhor, nós precisamos do seu poder. Precisamos do seu poder, Senhor. Eu preciso do seu poder. Eu preciso do seu poder. Liberta-nos na mente, Senhor. Que essa palavra produza renovação de mente, apoderada pelo Espírito Santo. Senhor. Cura-nos, Senhor. Cura a nossa maneira de pensar, de enxergar a vida, Senhor. Em nome de Jesus.
Nos leva nesse lugar de contentamento no Senhor, de satisfação no Senhor. Dá uma visão de uma sala cheia para cada irmão aqui, Senhor. Eu não vou falar uma mesa, porque tem irmão que não tem mesa, mas a sala pode estar cheia. Dá a visão de uma sala onde não tem sofá para todo mundo, tem gente sentada no chão. Está todo mundo empoleirado, e as crianças estão pulando, estão correndo. E alguém está pregando a palavra. Alguém está orando. Dá visão, Senhor, da mesa posta para tomar um café com os irmãozinhos da rua. Com os irmãozinhos vizinhos. Ah, Jesus. E no final não é o outro que vai ser abençoado. Esse é o caminho de uma vida saudável espiritual. Nós que vamos ser abençoados. Nós que teremos essa rica oportunidade, Senhor. Só é peso quando a gente enxerga do jeito errado. E quantas vezes eu tenho enxergado do jeito errado? O Senhor sabe quanto eu e a minha esposa estamos nos exortando constantemente a essas coisas, Senhor. De não importa o quanto a igreja cresça, as necessidades administrativas, eu não posso, é um mal para o meu filho. Eu não quero ser um administrador de igreja, Senhor, e eu não quero nem ser só um pastor, eu quero ser membro de uma igreja, Senhor. Eu quero estar com os pés no chão, Pai. Minha casa precisa disso, Senhor. Cura-nos, Senhor. Nos ensina a dar prioridade porque é a prioridade. Colocar as coisas no seu devido lugar. Nós não podemos ser super consagrados e espirituais, conhecidos como a igreja da adoração, do louvor, das experiências, das curas e dos milagres, mas isso fica só na sessão de domingo de culto. Não, isso é o natural, é no nosso dia a dia. Recebendo pessoas, recebemos os anjos também. Em nome de Jesus, Senhor. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Nos leva a um nível onde nós vamos chorar por essas coisas, o coração quebrantado por essas coisas. Em nome de Jesus.